Graças a Deus. A paz do Senhor, servos de Deus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Marcílio Vargas. Estamos aqui neste momento, em meio a essa situação desta pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, que tem assolado aí todas as nações aí, do mundo. E nós estamos aqui na cidade de Capitólio, onde pastoreamos já há 8 anos. Vai se fazer agora em abril. E nós estamos aqui num culto do lar, Estou aqui ao lado do meu filho, meu príncipe, o Samuel, e também da minha esposa, a missionária Márcia. Nós queremos deixar aqui uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, do grupo Nação Madureira, todos contra o Covid-19, um grande trabalho que o Senhor tem realizado aí na vida dos irmãos aqui de Capitólio. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 25. Eu vou ler para ganhar tempo. A palavra de Deus diz assim: a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouve-se um clamor, um grito: eis aí o noivo, sai ao encontro dele. Então se levantaram todas. Todas aquelas virgens. E prepararam as suas lâmpadas. As nércias disseram às prudentes: dá-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Dá-me do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, preparadas, entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram aquelas nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora, nem o dia e nem a hora. Amados, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao coração dos irmãos sobre o tema nércias versus prudentes. Falando sobre um pouco do contexto histórico do livro de São Mateus, eu gosto sempre de fazer assim para chamar os amados irmãos e ouvintes a entender do que se trata. Nós temos no Evangelho de Jesus Cristo em São Mateus 28 capítulos e 1071 versículos. Nós temos aí
Mateus como Levi, o ex-cobrador de imposto, que Jesus passou, olhou para ele e disse, segue-me, e ele deixou ali os seus afazeres na alfândega daquela época e seguiu a Cristo. Também deu um grande banquete a Cristo e os seus discípulos. Mateus, por ser publicano, ou seja, um judeu que trabalhava para os romanos cobrando imposto ou impostos, ele não era muito bem querido ou bem visto no meio do colégio apostólico, porque os publicanos eram tidos como um tipo de traidor da pátria. A Bíblia diz que Mateus escreveu aí o Evangelho por volta do ano 75, 85, depois da morte de Cristo, provavelmente um pouco depois que no ano 70 foram destruídos por Tito a cidade de Jerusalém e o templo. E Mateus, ele, junto com Marcos e Lucas, faz parte daqueles livros que são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, que tem evangelhos que têm uma similaridade, que se parece um pouco um com o outro. Nós temos em Mateus praticamente quase um pouco mais da metade do que está escrito em Marcos, que foi o primeiro evangelho. E em Mateus, Jesus é chamado de Yeshua HaMashiach, enviado, Messias, ungido. E em Mateus, que está escrevendo, tentando evangelizar os judeus, Mateus quer provar isso, que Jesus é o Yeshua HaMashiach, o enviado, Messias. Há pelo menos em Mateus 50 vezes a palavra reino e 30 vezes a palavra reino do céu. Existe pelo menos em Mateus cerca de 60 profecias hebraicas que foram citadas no Velho Testamento e que se cumpre nos 28 capítulos de São Mateus, a respeito do nascimento de Cristo, a respeito de tantas coisas que se cumpriram em Cristo. E a Bíblia diz agora que Jesus em Mateus começa a pregar, a ministrar os seus sermões. Em Mateus nós temos vários tipos de sermões pregados por Jesus. Nós temos os sermões que são chamados de interpretativo da lei, aonde Jesus pega uma boa parte ou um pouco daquilo que a lei falou em Moisés. São 613 normas, leis e estatutos, a lei mosaica, 10, o decálogo, e Jesus pega pelo menos uma boa parte dessa lei, desses mandamentos, desta forma de se fazer a lei na época de Moisés, e ele interpreta de uma maneira mais real, mais verdadeira, mais profunda, mais fiel, trazendo agora para a interpretação da lei a graça, o favor imerecível, uma nova oportunidade para o ser humano. Em Mateus nós temos os sermões chamados de sermões até mesmo profético, onde Jesus falou sobre algumas coisas que aconteceria, se cumpriria mais para frente. E nós estamos vendo o capítulo 24, por exemplo, falamos de alguns sinais que haveria no princípio de dores, quando estivesse perto de Jesus arrebatar a igreja. Temos também em Mateus o tipo de sermão chamado de parábolas. As parábolas são comparações das coisas espirituais eternas que o homem não compreende, com as coisas naturais e corriqueiras do dia a dia, onde os judeus estavam mais familiarizados e poderiam entender melhor o que Jesus queria dizer. Então, por várias vezes, Jesus diz: o reino de Deus ou o reino do céu é semelhante a, parece com, é similar a. Então, Jesus está, de alguma forma, tentando explicar como funciona o reino de Deus, usando as coisas do dia a dia para os judeus. Em Mateus, nós temos vários outros tipos de sermões.
No caso aqui, o que nós temos é uma parábola. Embora é o livro de Lucas que contém a maior parte das parábolas ditas por Jesus, em Mateus nós temos aqui uma parábola muito interessante para os dias de hoje, para tudo que está acontecendo neste final do mês de março do 2020 com o Brasil e com o mundo. Jesus está, meus queridos irmãos, falando a respeito daquilo que era comum para os judeus. Jesus está falando sobre um casamento judaico. Jesus está fazendo comparações com o casamento judaico para tentar fazer com que os discípulos entendessem como seria a sua vinda, que tempo seria a sua vinda, como se daria as situações na época da sua vinda. Então Jesus começa dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram em encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nércias, 5 delas eram prudentes. Veja, meus queridos, que a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente o significado desta palavra. O que significa a palavra nércia? O que significa a palavra prudente? Eu separei aqui para os irmãos. A palavra nércia significa quem não possui conhecimento, capacidade, sentido ou coerência. Só por aí nós já percebemos que Cristo estava falando e está falando de uma maneira muito forte conosco. Por quê? Porque a nércia era aquela e é aquela que não tem conhecimento. No caso aqui do texto, o conhecimento escatológico. Até hoje nós temos visto pessoas assombradas com o Covid-19, o novo coronavírus, e eles estão apenas tentando dizer que foi por causa da questão política, e em parte sim, ou outros querem jogar na questão da alimentação, que os povos chineses têm 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo, comem de tudo, e do mercado que saiu muitas pessoas foram infectadas. E muitas pessoas ficam nesses dois campos e esquecem de ir para o terceiro e principal campo, que é o campo do conhecimento escatológico, em saber que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 21, versículo 11, no princípio das dores no finais do tempo, haveria muitos terremotos, ou haveria grandes terremotos e epidemia em vários lugares. A pessoa, sobretudo, até servos e servas de Deus, assustado, amedrontado, como se isso não tivesse escrito dentro da Bíblia Sagrada. O que é a nércia? É a que não tem capacidade, ou seja, a nércia é alguém que está despreparado. Quem é a nércia? É a pessoa que não tem sentido o quê? Sentido espiritual. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que muitos dos servos de Deus já tinham uma base, já sabia de alguma forma que alguma coisa grande estava para acontecer. A questão espiritual, a época do choro, do gemido, da lágrima, da oração de cada crente, estava de alguma forma trazendo para aqueles que servem a Deus alguma coisa grande está para acontecer. Esse é o sentido espiritual que tem a prudência, mas que não tinha e não tem a nércia. O que é a nércia? É uma pessoa incoerente, ou seja, pessoas que estão dizendo que Jesus volta, mas estão fazendo plano para 20, 30, 40, 50 anos. Isso é uma incoerência. Pastor Marcílio, com o que o senhor quer dizer com isso? Eu recebi um homem de Deus algum tempo atrás aqui na sede regional em Capitólio, e ele falou uma frase, não é minha, foi ele que disse, e eu guardei aquilo que ele falou. Ele disse: queridos, como cidadão eu durmo hoje, levanto amanhã para ir trabalhar, mas como crente eu volto deste culto preparado, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Palavras ditas pelo pastor Neuquiades Fernandes,
Fernandes, pastor presidente da Nação Madureira, na cidade de Quataguases, aqui no estado de Minas Gerais. É incoerência, nessa é incoerente, porque ela diz, olha, Jesus vem, mas eu vou fazer plano para 10, 20, 30, 40, 50 anos. Servos de Deus, como cristão, vocês podem até daqui a pouco jantar e ir dormir, como cidadão, mas como crente, nós temos que estar neste momento agora, com a nossa vida preparada para o arrebatamento da igreja. O que significa a palavra prudente? A palavra prudente significa que não procura perigo. Prudente significa quem é cauteloso, quem é sensato, quem é ajuizado, quem se precaver. Prudente, mais do que tudo, é quem já anda preparado antecipadamente. Querido, quando nós falamos que alguém prudente é alguém que não procura perigo, nós estamos falando dos servos de Deus que está uma vida inteira dentro da igreja, que está uma vida inteira servindo ao Senhor, que não está aí disposto a entrar em alguma aventura espiritual e acabar perdendo a salvação da sua alma. Quando eu falo sobre pessoas prudentes, eu falo de pessoas que lutaram e conseguiram novamente até mesmo se erguer diante da presença do Senhor, porque espera Jesus para ontem e não para amanhã. São pessoas que não procuram perigo, em tantos prazeres mundanos. O que é a prudente? É a pessoa que é cauteloso, é aquela pessoa que examina, é aquela pessoa que pensa. Quem é os prudentes dos dias de hoje? São aquelas pessoas que estão dizendo, isso daí estava para acontecer, agora está acontecendo, a partir de hoje eu coloco a minha vida no altar, a partir de hoje eu me humilho diante do Senhor, a partir de agora eu vou colocar as coisas no devido lugar, como deveria estar na minha vida. A pessoa sensata é aquela pessoa que anda e que sabe por onde está andando. A pessoa juizada é a pessoa que tem mente sã. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós temos que ter a mente de Cristo. Irmãos, o território de maior luta do servo e da serva de Deus é a sua mente, porque se o inimigo ele dominar a mente humana, ele domina o corpo, o coração, a alma e tudo mais. Alguém dizia, nós não podemos impedir os pássaros de passar por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir ele de fazer ninho sobre a minha cabeça. Pensamentos vão e vêm, mas nós não podemos deixar ser levado por pensamentos malignos e diabólicos. Que Deus coloque um capacete na tua cabeça e guarde os teus pensamentos. Ajuizado é quem tem mente sã, mente sadia. Prudente é quem é precavido. O que é precavido? Financeiramente falando, precavido é quem faz as contas, precavido é quem coloca no papel as coisas. Pastor, o que o senhor está dizendo? Precavido nesta hora é quem vai dizer assim, eu vou orar antes de dormir, ao levantar eu vou orar de novo, a meio-dia eu vou confessar as minhas falhas, ao brincar ou passear à tarde eu vou guardar o meu coração, porque Jesus está voltando. Preparado, prudente é quem está preparado, quem anda antecipadamente preparado. Agora, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Há muitas pessoas que ministram na palavra de Deus e nós respeitamos todas elas, mas há uns erros bíblicos que o examinador da palavra de Deus percebe que alguma coisa está estranha. Muitas das vezes nós vemos pessoas ministrar sobre as 10 virgens e eles dizem que as 5 prudentes tinham de tudo e as 5 imprudentes não tinham de nada, e não é bem o que o texto está dizendo. Entenda, olha o que o texto diz. O que é que as 10 virgens tinham? Olha, as 10 tinham lamparina, as 10 tinham azeite naquela primeira lamparina, as 10 tinham compromisso de casamento, as 10 esperavam um noivo, as 10 tinham vestes parecidas. Todas as 10 dormiram, não foram as 5, foram as 10. Tem gente que quer colocar nas 5, não, é as 10 que dormiram mesmo. Todas elas teve uma disposição para se levantar, para tentar seguir o novo. As 10 prepararam as suas lamparinas.
todas elas se levantaram e começaram a tentar ir atrás do noivo. Aí alguém diz: pastor, qual é a diferença então das 10? A diferença é que as 5 prudentes, além de ter azeite na lamparina, tinha azeite de reserva para poder colocar de novo na lamparina, coisa que as outras 5 nessas não tinha. Tinha um pouquinho que acabou se apagando quando elas foram ao mercado tentar comprar e voltaram e perdeu o noivo de vista, porque a lamparina, ela acesa, ela conseguia contemplar onde o noivo estava passando. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer com isso que hoje nós temos muitas igrejas evangélicas, hoje nós temos milhões e milhões de cristãos, cerca de 60 milhões de brasileiros são cristãos evangélicos. Qual é a diferença? A diferença é que tem gente que tem azeite na lamparina e tem azeite de reserva. A diferença é que tem a gente que tem azeite dentro da lamparina e tem azeite de reserva. O que é o azeite? É o símbolo do Espírito Santo. Queridos, havia o Espírito Santo na criação em Gênesis, havia o Espírito Santo no ministério de Bezaliel em Êxodo, havia o Espírito Santo nos 6 tipos de sacrifício no livro de Levítico, havia o Espírito Santo na rocha ferida de Meribá, lá no livro de Números. Jesus era a rocha, a água era o símbolo do Espírito Santo. Havia o azeite, o Espírito Santo na chamada de Moisés, havia o Espírito Santo na coragem de Caleb, no livro de Deuteronômio, havia até mesmo o Espírito Santo nas estratégias de Josué, e no livro de Josué havia o Espírito Santo na vida dos 16 juízes, havia o Espírito Santo nas visões do grande profeta Samuel, na qual de Dan a Beceba, todos sabiam que ele era profeta do Senhor. Havia o Espírito Santo nas 3 unções na vida de Davi, dentro da sua casa, na cidade de Médio Porte, ali até mesmo em Hebrom e na grande cidade de Jerusalém. Havia o Espírito Santo na vida dos 17 profetas, os 12 menores e os 5 maiores. Havia o Espírito Santo na ousadia do profeta Elias, havia o Espírito Santo na porção dobrada do ministério de Eliseu, havia o Espírito Santo na leitura do livro da lei, quando Esdras e Neemias de manhã até perto de 1 hora, eles liam a lei e o povo chorava. E finalmente havia o Espírito Santo na vida de João Batista, como ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia o Espírito Santo ajudando Jesus como embrião dentro do ventre de Maria. Havia o Espírito Santo ajudamos Jesus a perguntar e a responder com 12 anos os doutores da lei. Havia o Espírito Santo trabalhando na vida, no caráter, na alma, na mente, no coração de Cristo, na época do seu anonimato dos 12 ao 30. Havia o Espírito Santo naquela pomba descendo. O Espírito de Deus desceu como forma corpórea de uma pomba lá no Rio Jordão, como João Batista batizou a Jesus Cristo. Havia o Espírito Santo a Jesus, ajudamos Jesus lá na tentação dos 40 dias no deserto por Satanás. Havia o Espírito Santo no primeiro ano do ministério de Jesus na cidade de Bereia e Pérea. Havia o Espírito Santo nos milagres que Jesus fez, mais de 72 no segundo e terceiro ano. Havia o Espírito Santo na época do sofrimento, luta, praga e perseguição, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz: e Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo para pregar a boas novas, e o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo no terceiro dia. Pastor, não estou entendendo. Todo mundo se parece igreja, todo mundo canta hino, todo mundo fala, todo mundo canta, todo mundo estuda, todo mundo prega, mas quem será arrebatado? Quem será arrebatado? Quem tem azeite na lamparina e tem um restinho de azeite
resguardado para seguir o noivo quando ele chegou. Eu quero que você levante a sua mão aonde você estiver agora e você feche os seus olhos e receba agora a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Receba renovo de Deus aí, aonde você estiver, dentro desta casa, no carro, aonde você estiver agora, receba azeite, receba o Espírito de Deus da tua vida, em nome de Jesus. Orecanjo remina sergiondoro segio ura calamanjo revi calamandurimiaias te calamando revassudi conderevia. Agora, meus queridos, preste bem atenção, algumas coisas importantes no texto. Além das lamparinas, as prudentes levaram azeite. A Bíblia diz também sobre tardando o noivo. Isso é intervalo dos gentios. Nós estamos há quase 2000 anos no intervalo dos gentios. É a brecha que foi aberta para que nas outras nações tivesse tempo de ouvir a palavra de Deus, de saber do sacrifício de Cristo. A Bíblia diz em Pedro que muitos dizem, mas desde que nós somos criança, nós temos ouvido falar que Jesus vem, vó, mãe, pai, ele vai voltar mesmo, ele vai. Mas ele vai voltar mediante o cumprimento de todos os sinais. De todos os sinais. Outra coisa interessante, e adormeceram todas. E adormeceram todas. Meus queridos, eu não acredito que alguém ao ouvir a palavra de Deus sendo pregada, possa bater no peito e dizer, olha, eu sou autossuficiente. Eu nunca pensei em desanimar, eu nunca passei por uma crise espiritual. Eu nunca passei por um começo de abatimento, não. Eu não acredito que tenha alguém que possa dizer que nunca passou por isso. O texto diz que todas dormiram, como na verdade deveriam estar acordada de pé e preparada. A Bíblia diz em São Mateus capítulo 24, que se por aumentar a iniquidade, que é o pecado, o amor de quase todos se esfriaria. Eu queria poder dizer para os irmãos que nós estamos na época da igreja Filadélfia, a igreja fiel, mas não é. Nós estamos na época da igreja Laodiceia. Nós estamos na época da igreja Laodiceia. E infelizmente na igreja de Laodiceia, Jesus estava do lado da porta, de fora batemos na porta querendo entrar. E hoje não é de se estranhar que Jesus, os teus ensinos, a tua palavra, não está tendo nesses últimos dias como falar, ensinar, exortar, em muitos lugares, infelizmente. Todas dormiram. A Bíblia diz à meia-noite. Meia-noite na Bíblia é um horário de coisas cruciais. Meia-noite foi a hora que o mar vermelho foi aberto, que aconteceu a quebra de Dagom, que Ruth estava aos pés de Boaz, que Sansão estava no lugar errado. A Bíblia diz em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Meia-noite foi que Jesus diz, olha, eu virei como ladrão de noite. Meia-noite, o Eutico estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar, ficou na janela e caiu, morrendo. Meia-noite também fala sobre uma hora em que Paulo e Silas louvavam e adoravam a Deus, e Deus enviou ali um grande terremoto, um grande abalo sísmico, um grande temor de terra. Mas pastor, o que Jesus quis dizer sobre meia-noite? João dizia, filhinhos, já é a última hora, a 12ª hora. O que Jesus está querendo dizer aqui para os judeus? Olha, meia-noite eu volto na última hora.
Eu volto na última hora das profecias está se cumprindo. Eu volto na última hora de todos os acontecimentos acontecerem. E nós estamos na última hora. Há escatológicos que defendem que na verdade nós estamos nos últimos segundos e não minutos da igreja, por tudo que tem acontecido à meia-noite. A Bíblia diz então que houve um grito, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Quem é que dá o grito? Na época, os arautos, aqueles que ficavam em posição estratégica gritando: ei noiva, se prepara, levanta, o noivo está chegando. Por quê? Porque na época do casamento judaico, a noiva tinha previsão de alguns dias, pelo menos no máximo, segundo alguns, uma semana, para estar preparada, porque a qualquer momento o noivo viria. Então esses arautos, esses arautos ficavam para ajudar e dizer: noiva, ele vem, ele saiu da sua casa, ele saiu, está pelo caminho, está voltando. Quem são os arautos dos dias de hoje? São os pregadores, são principalmente os pastores, que estão dia após dia com seu rebanho, com a igreja, com seus membros, seus congregados, vendo a movimentação de cada dia, analisando a situação de cada irmão, de cada irmã, e está ali um dia dando uma palavra de exortação, um outro dia de consolação, um outro dia até mesmo uma palavra de consolação, edificação e exortação, conforme se percebe pelo Espírito que aquela noiva, aquela igreja está precisando. Os arautos são os pregadores, em especial os pastores, que conhecem as suas ovelhas e que sabem pelo Espírito o momento de dar uma palavra de exortação, sabe pelo Espírito o momento de dar uma palavra de consolação, sabe pelo Espírito dar uma palavra até mesmo de consolação. Aí vem o noivo, sai ao encontro, e os pregadores, em especial os pastores, estão dizendo: igreja, Jesus está voltando, Jesus logo vem, prepara a tua vida, libera o perdão, se humilha, confessa e abandona, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, quem permanece alcança juízo. Irmãos, perdoa, irmãos, ama, irmão, tolera, irmão, socorre, irmão, ajuda, irmãos, sejam humildes, irmãos, sejam solícitos, irmãos, vamos para a oração, irmãos, vamos para o clamor. Os arautos são os pregadores, em especial os pastores. A Bíblia diz então: dai-nos do vosso azeite. Isso aqui é 5 nessas que acorda e percebe que não teria azeite o suficiente para ir atrás do noivo e entrar e se casar, entrar na bodas. Dai-nos do vosso azeite. É muito bom o ministério de intercessão. Eu particularmente, em especial ainda mais a minha esposa, gosta muito de orar, interceder por todos os irmãos. Às vezes, alguém até que não compreende o fato de queremos orar pelos irmãos, mas assim como uma moeda tem 2 lados, essa palavra dai-nos do vosso azeite também tem 2 sentidos. Um sentido, cabe à liderança orar pelos liderados. Outro sentido, cabe aos liderados orar. Quando você é novo convertido, novo na fé, que você não entende muitas coisas, você está debaixo da mão, debaixo da cabeça, com a cabeça debaixo da mão de tanta gente. O tempo vai passando e isso não é soberba e nem autossuficiência, mas isso é uma maturidade espiritual. O tempo vai passando e você percebe que você tem que orar, que você tem que se levantar, que você tem que se consagrar. Por quê? Porque azeite só se compra através de oração. Azeite, que é o combustível espiritual, só se consegue através de clamar, buscar, pagar um preço. A Bíblia diz que elas saíram, Samuel, meia-noite para poder comprar azeite. Agora, meus irmãos,
Qual é o mercado que naquela época ficava aberto até meia-noite? Numa época que não havia luz elétrica e nem elas também tinham azeite suficiente para iluminar o caminho. Por quê? Porque o azeite está no céu. O reservatório de azeite é o céu. Eu só sei uma bacante revaciar. Eu só sei um mercado que está aberto à meia-noite naquela época e nesta época de coronavírus. Qual, pastor? É o mercado de Jeová Nissi. É o mercado de Jeová Rafá. É o mercado de Jeová Tsiknu. É o mercado de Jeová Sabuate. Recamantu revaciar. Eu só conheço o mercado que abre meia-noite, o mercado de Deus, o mercado do céu. Aleluia, glórias a Deus. Então elas saíram atrás do mercado. É claro que não acharam, querido. Eu oro por você, mas a unção que Deus deu a mim, e Ele te dará uma quando você orar. Eu oro por você, mas os milagres que Ele fez na vida de alguém fará na tua vida quando você orar. Eu oro por você, mas as bênçãos financeiras e espirituais que Deus deu a uma família te dará quando você pagar o preço e comprar azeite. Azeite só serve comprado através de oração, de lágrima, de gemido. A Bíblia diz assim: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Um ponto pelo menos positivo para 5 nessas. O primeiro ponto, elas foram tentar pelo menos comprar azeite. Tem gente que está com o tanque vazio, esvaziando a cada dia e nem se preocupa em se levantar para ver se enche o tanque. Segundo ponto a favor das 5 nécias é que elas falaram: nós estamos se apagando. Elas foram sinceras. Elas não vestiram uma máscara. Elas não colocaram uma roupinha de ver Deus para passar como se tivesse cheias, estando vazia. Ela não tirou uma foto de perfil nas mídias sociais para mostrar aparentemente que estavam cheias, estando no seu dia a dia esvaziando. A sinceridade das nécias é, queridos, um ponto muito interessante. Outra palavra importante no texto: compra para vós. Compra para vós. Eu oro por você, mas ora você por você. Eu clamo por você, mas clama você por você. Eu falo de Cristo para você, mas receba Cristo você. Então os arautos disseram: chegou o noivo. E aí não deu tempo para muita coisa. Quando elas tentaram ir até o armazém, comprar e voltou, a porta já estava fechada, o noivo já estava nas boldas. O arrebatamento da igreja será muito diferente da Covid-19, o novo coronavírus. Como assim, pastor? Segundo alguns meses atrás, um médico chinês começou a querer prever, até naquela época que era uma pequena epidemia. As autoridades sanitárias da China não deram ouvido a este homem, e talvez vocês vão ficar conhecendo ele em breve, se alguém for sincero o suficiente para dar o Prêmio Nobel da Paz, como alguém que descobriu esse começo de epidemia que hoje já é uma pandemia. São mais de 340 mil pessoas infectadas no mundo. São mais de 15 mil mortos até agora na parte da tarde. Isso com certeza já foi aumentado.
A pandemia foi tentada alertar pelo médico. Já a final de fevereiro já se ouvia notícia pela China. Então, praticamente quase há 30 dias, se ouve esporadicamente, agora mais intensamente, falar sobre isso. Samuel, o arrebatamento da igreja não vai ser assim. O apóstolo Paulo fala sobre abrir e fiscar de olhos. Alguns defendem o pensamento de 3 a 7 milésimos de segundo, um piscar de olhos. Não vai dar tempo. Amado, não vai dar tempo para ligar para pedir perdão a alguém. Não vai dar tempo para gravar um vídeo. Não vai dar tempo para chorar, para orar, para levantar um jejum, um clamor na madrugada. Não vai dar tempo. As trombetas tocará e os preparados serão arrebatados. Uma outra palavra importante no texto é: e as preparadas entraram, as precavidas, as ajuizadas, as sensatas, as que não querem correr perigo. Uma outra palavra importante no texto é: entraram para as boldas. Escatologicamente falando, assim, quando Jesus arrebatar a igreja e os crentes sumirem no céu, os mortos primeiro serão ressuscitados, e nós que ficamos vivos seremos juntamente arrebatados, transladados, arrancados com força, de 3 a 7 milésimos de segundo. Nós entraremos no tribunal de Cristo, um lugar lindo, porém misterioso no céu, aonde teremos o direito de receber galardões, 5 tipos de coroa diferente. O que é o galardão? É um gozo que o nosso espírito e a nossa alma vai sentir no céu. Aqueles que entregaram um folheto de evangelismo para alguém, aqueles que pegaram agora o celular e gravou um áudio, mandou um vídeo, nem se for de 2 minutos, dizendo: pai, mãe, Jesus te ama, está voltando. Esses receberão galardão. Depois do tribunal de Cristo, nós temos as bodas do Cordeiro. 7 anos aqui na terra, os homens passaram por várias situações. 7 anos a igreja no céu, receberemos os galardões no tribunal de Cristo e participaremos de uma boda do Cordeiro, como num 7 dias de festa de um casamento judaico. A igreja será durante 7 anos celebrando para a glória de Deus, e eu sou daqueles que acreditam numa santa ceia literal. Alabadaxanda rabaciá. Jesus disse: vocês vão beber esta ceia aqui e nós vamos beber juntos só lá no céu de novo. Bebei agora até que novamente ceiamos. Eu creio numa santa ceia literal, aonde João Batista, o amigo da noiva, ajudará Jesus a servir a santa ceia. Imagina que coisa linda no céu, quando os hinos gloriosos que o Espírito de Deus não revelou letra ainda para ninguém, mas só o que ele já revelou ou já inspirou compositores, já nos deixa alegre. Se o nosso hino 39, o 301, 22 já causa em nós uma alegria. Vencear, o mestre chama, vencear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, algo em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Imagina, querido: bendito seja o Cordeiro. Imagina, fecha os seus olhos e imagina os hinos que cantaremos no momento da Santa Ceia no céu. Aquele hino misterioso que Cristo cantou na última ceia. Se o Espírito de Deus me lembrar, eu vou dizer
Será se tem como cantar aquele hino da última ceia? O hino da última Santa Ceia, Cristo. Que coisa linda! Enquanto os crentes estiverem 7 anos no céu, no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, nós acreditamos e nós somos pró-tribulacionista. Nós acreditamos, somos pré-tribulacionistas. Acreditamos de que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação. Então aqui os 7 anos, 3 anos e meio será de uma falsa paz, Apocalipse 6:2, o cavalo branco. E depois 3 anos e meio de grande tribulação. Apocalipse 6:4, Apocalipse 6:6, Apocalipse 6:8. Os cavalos amarelos, os cavalos preto e o cavalo vermelho, o amarelo com uma cor esverdeada. A Bíblia Sagrada diz que durante 1260 dias, 42 meses, Apocalipse 11, 2 homens pregarão do muro de Jerusalém, o muro das lamentações, para o mundo dizendo: não aceite o anticristo, não aceite a sua marca, o seu número ou a sua cor. As trombetas soarão, as taças da ira de Deus serão derramadas, os ai de Deus virá sobre os homens. Prepare a sua vida. Jesus está perto de voltar. A Bíblia diz: e fechou-se a porta. A Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou a porta da arca de Noé por fora. A Bíblia diz que Cristo estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Agora a Bíblia diz, no livro de João, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim e passar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Cristo é a porta. Cristo é a porta que nos leva a Deus. Cristo é a porta que nos leva ao céu. As palavras das 5 nessas: Senhor, 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 Senhor. Isso são as palavras de quem ficar fora do arrebatamento. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou terminando. Talvez uma das coisas mais difíceis, além das grávidas que perderão seus filhos no ventre, além do esposo que chorará a falta da esposa, a esposa do esposo, os pais dos filhos, os filhos dos pais, seja a tristeza de quem não subir no arrebatamento, ter que explicar para o vizinho, ter que explicar para o outro que ficou o motivo por que não subiu no arrebatamento. Senhor, Senhor, abre-nos as portas, mostra o desespero daquelas que não estavam preparadas, e na grande tribulação haverá esses desesperos, mas será tarde demais. A Bíblia diz que de uma maneira muito forte e contundente, o noivo responde: não vos conheço. Oh, queridos, me lembra muito a vida de Salomão, com um harém de mais de 1000 mulheres. Porém, nem com todas aquelas mulheres Salomão teve contato. Existe no meio cristão virgens ainda que não se relacionou com o noivo. Existe no meio evangélico muitos crentes que não sabem o que é sentir a presença de Deus. E eu não estou aqui tentando ser juiz de causas espirituais. A forma com que você senta não é isso a questão do mérito. A questão que é impossível você servir a Deus e não sentir a Cristo de alguma maneira, se chorando, se sorrindo, é coisa particular tua com o Espírito Santo.
Mas Cristo disse, o noivo disse, não vos conheço. Me lembra muito bem aqueles 7 sacerdotes filhos de Cefas, que tentando expulsar demônios, os demônios dizem, nós conhecemos a Paulo, sabemos muito bem quem é Cristo, agora vocês quem são? Uma preocupação tem rondado ao meu coração de algum tempo para cá. É a preocupação de que há pessoas que são conhecidas, quem sabe nas grandes convenções, e isso não tem problema nenhum. Se é um reconhecimento pelo seu trabalho, glória a Deus. Há pessoas que são conhecidas em tantas mídias sociais e tantas coisas, e se é por causa do trabalho, não tem nada contra. Mas a tristeza será se nós, e eu me incluo, somos conhecidos no céu, estando o nosso nome no livro da vida? A contrapartida disso será se nós somos conhecidos no inferno, no sentido do diabo saber quem somos em Cristo e por isso nos respeitar por causa da graça e da unção de Deus em nós? Eu me lembro, Samuel, de uma certa vez que Deus me deu uma visão em sonhos. O Senhor me mostrava um lugar muito escuro, me parecia uma espécie de repartição no inferno. E eu via, meu filho, um muro muito grande. E eu contemplava milhares de demônios pequenas, coisas horríveis. Perdão, e eles estavam com a gosma amarela na mão, a gosma vermelha, a gosma amarela parecendo a gema do ovo, a gosma vermelha parecendo tomate podre. E o Senhor me fala, o Espírito de Deus me fazia olhar naquele muro, naquele mural, queridos. E eu contemplei milhares e milhares de fotos, e interessante que havia fotos pequenas, média, grande, havia grandes fotos lá. E eu percebi que a foto mais grande que havia naquele mural do inferno era de um senhor parecendo ter 60 e poucos anos de idade, cabelo um pouco liso, umas entradas de calvície, um óculos, parecia ser alguém muito com os pregadores americanos. Eu não conheci quem era, até hoje eu não sei quem é. Era a PDK de Orrevaciá, era a pessoa que tinha a foto maior, como uma espécie de um banner dos dias atuais. E esses demoninhos tacavam aquela gosma amarela, aquela gosma vermelha, aonde ele tacava nas fotos, as fotos iam diminuindo, e algumas iam perdendo a sua claridade, ficando fosca, quase desaparecendo. Mas quando eles tacavam aquelas gosmas naquela foto grande, naquele banner daquele senhor, batia, escorria, caía no chão, e eu pude perceber que havia uma proteção, uma blindagem de Deus sobre aquele banner mesmo no inferno. Era como se aquele homem estivesse protegido por Deus. Eu então despertei do meu sonho, e quando eu levantei, que eu sentei na cama um pouco suado, não é muito bonita a visão, irmão, dos murais do inferno. Foi a única vez que o Senhor me mostrou isso. Eu fiquei sentado na cama, acordei, e o Espírito Santo disse ao meu ouvido: tema da mensagem, o valor da cabeça de um profeta no reino espiritual, no inferno. Eu disse: Deus, eu preciso de um versículo, de uma palavra, para poder ter base bíblica para pregar. Depois de alguns dias lendo a Bíblia, o Senhor me fez ver aquela parte que Herodes disse: olha,
para mim não mexer com João, te dou até a metade do meu reino, Herodias. E ela disse, não, eu quero a cabeça de João Batista. O Senhor falava no meu coração que a cabeça de João Batista valeu metade de um reino da família de Herodes, os herodianos, meu pai, meus irmãos. O valor da cabeça de um profeta no reino espiritual. O servo de Deus, ele é conhecido nos céus porque tem o seu nome lá escrito no livro da vida. Ele é conhecido no inferno porque dá trabalho para o inimigo, orando, clamando, buscando, se consagrando. Mas aquelas 5 nessas ouviram essa enfática palavra triste: não vos conheço. Quantos seguidores você tem? Quantas pessoas curtem as suas fotos? Quantas pessoas te seguem? Agora eu te pergunto, e é uma pergunta paternal: você tem certeza da salvação da sua alma? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você colocar a mão em alguém que está possesso e repreender em nome de Jesus, pela sua vida está em paz em Cristo, o mal sai da mente, do coração, da vida dessa pessoa. Pense nisso. Não vos conheço. Alguém vai dizer, Senhor, mas eu era muito conhecido. Eu tinha milhares de seguidores. Eu era prestigiado. Senhor vai dizer, eu não te conheço. Por que, Senhor? Parafraseando, fazendo aqui uma conjectura, se Jesus quiser, porque Ele é Senhor e pode ou não responder, Jesus poderá responder assim: porque eu não te conhecia nas madrugadas, eu não te conhecia nas manhãs, nas tardes e nas noites, eu não te conhecia porque não te via na mesa da Santa Ceia, eu não te conheço porque eu não conhecia você no momento de fazer a minha obra, de socorrer a minha igreja. Não vos conheço. Mostra que aquelas 5 nessas não tinha a intimidade certa com o noivo. E finalmente a Bíblia diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Há teologicamente 2 correntes. Alguns pensam que quando Cristo disse isso, por estar 100% homem, foi-lhe limitado saber de algumas coisas, como por exemplo a sua vinda. Outros acreditam que agora Cristo dizendo, Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Alguns acreditam que Cristo agora, como ressuscitado, ele agora tem o entendimento e a capacidade, sabe quando vai voltar. Mas o detalhe não é essas discussões teológicas, teses, não. O foco é vigiai. Como é que trabalha o vigia? O vigia trabalha olhando para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para o alto, para baixo, ao redor. O vigia, ele trabalha de vigia porque ele guarda alguma coisa preciosa. Vigia, porque você está guardando uma coisa preciosa. O que, pastor? A tua alma. O vigia olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, olha para cima, olha para baixo. Olha para cima para poder perceber os sinais. Olha para baixo e para o caminho para não tropeçar. Porque não sabe os dias e nem a hora. Nem aos anjos é dado isso. Aí você diz, pastor,
Como reacender as minhas lamparinas? Primeiro, reconhecer que está apagado ou está se apagando. Você não é mais o mesmo. E o Senhor permitiu a Covid-19 para nessa quarentena de 1, 2 ou 3 semanas, você ter tempo para deixar de lado as mídias sociais e novamente se acender. Como é que se reacende as lamparinas? Segundo, comprando azeite. Como comprar azeite? Aquele óleo de oliva? Não. O azeite da unção, símbolo do Espírito Santo, se compra com oração. 1 horinha de oração é semelhante a um louvor sendo cantado com unção. 1 horinha de oração se acrescenta de Deus em nós a unção. 1 horinha de oração por dia faz Deus abrir o nosso entendimento da palavra e enxergar aquilo que está nas entrelinhas do texto. 1 horinha de oração por dia faz com que Deus revele mensagens a você, fale a você, use a você, porque os que estão sendo usados já estão cheios. Como é que eu faço para reacender as lamparinas? Como é que eu faço para reacender as lamparinas? Colocando azeite nelas. Coloque oração no teu cântico. Coloque oração no seu louvor. Coloque oração no seu pastoreio. Coloque oração nas suas pregações. Coloque oração nas suas visitas. Coloque oração na sua direção sentimental. Coloque oração nas suas viagens. Coloque oração. Coloque oração. Como reacender as lamparinas? Ao se reacender as lamparinas, para reacender as lamparinas, nós temos que estar em prontidão. Não é alguém que diz eu vou me preparar, é estar preparado. E ao reacender as lamparinas, saia atrás do noivo. Que nesses dias você pense da seguinte maneira: Jesus vai voltar em breve. Eu vou ficar alerta. Eu vou ficar preparado. Eu vou ficar preparado. A hora que Ele quiser me levar, glória a Deus, é isso mesmo. Eu vou atrás do noivo. Eu vou atrás do noivo. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma rápida oração, pedindo para que Deus venha, de calamassurian, de kovasnai, reacender as suas lamparinas, colocar azeite na sua lamparina. Deus encher você do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, que todos os irmãos de Calabrassurian, de Covasnúbria, do Grupo Nação Madureira, todos contra o Covid-19, ao ouvir esta mensagem, possam receber a renovação do Espírito Santo. Aonde chegar, meu Pai, esta palavra, Senhor, que para a honra e glória do Teu nome, pessoas venham ser renovadas, pessoas venham ser tocadas, pessoas venham ser curadas, pessoas vão ser libertas, pessoas venham ser transformadas. Enche agora, alabadara subi comanamasuriande comanaragaio, enche o Teu povo de azeite agora, enche, Senhor, o Teu povo de azeite agora, em nome de Jesus. Vejo um homem de branco dentro da congregação, o recamassúria. Eu vejo um homem de branco com o cântaro na mão. Eu vejo um homem de branco dentro da congregação. Eu vejo
vejo um homem de branco, com o cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra você beber. Quem quer vitória da glória, quer vitória, recebe vitória. O anjo desce lá da glória, fazemos sua proteção. Olha, homem de Deus, da glória. Quem da glória recebe vitória. Sua luta passa na hora, trazendo a sua vitória. Deixa o Espírito Santo te envolver aí agora. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor. Quinta-feira voltamos com mais uma palavra de Deus ao teu coração. Nação Madureira, é só vitória.